Bem, queridos amigos, sejamos bem-vindos todos a mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo. Aqui juntos vemos o Evangelho narrado por Mateus no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Antes de começarmos, vamos ver a nossa mensagem inicial de hoje, que é do livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro é do Espírito Emmanuel e foi trazido a nós pela mediunidade de Chico Xavier. Nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 41. Se andarmos na luz. E destacado por Emmanuel estão as palavras de João em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. Vejamos o que Emmanuel nos diz sobre essas palavras de João. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas a maldade e o crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Desculpa. Não bastará, no entanto, que ela, a luz do Senhor, fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, a verdadeira caridade, não é? A alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Linda mensagem, não é? Se andarmos na luz. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia.
pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, a fim de estudarmos o Evangelho que nos trouxestes há 2000 anos, à luz da doutrina espírita, Senhor, que o nosso querido Allan Kardec tão bem soube codificar. Ajuda-nos, Senhor, na assimilação desse conhecimento, nos exercícios das Tuas lições a cada dia. Abençoa os nossos passos, Senhor, nesta jornada terrena. Abençoa os nossos afetos e famílias, mas igualmente abençoa os passos de todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, Jesus, estejam em sofrimento. Obrigado, Mestre amado, graças a Deus. Muito bem. Estamos aqui, não é? Nós que já passamos na narração de Mateus pela ceia, não é? Vimos aqui ao final da semana passada que Jesus vai com os seus discípulos a um jardim, a um lugar chamado Getsemane. Senta ali e diz que vai orar. O que nós vamos ver e vimos na semana passada foi a primeira saída dele para a oração. Ele leva para este lugar mais recuado 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. E se afasta para orar e, quando ora, diz em sua prece a Deus: Meu Pai, se for possível, passa de mim essa taça, contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Vai então até os discípulos e os encontra dormindo. Nós vimos isso. A primeira vez isso acontece. Diz a Pedro, então, nem por uma hora fostes capaz de vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E foi aqui que terminamos o nosso estudo semana passada. Nós estamos, graças a Deus, não é, cheios de boas intenções e boa vontade para nos aproximarmos do Mestre. Se não fosse assim, não estaríamos hoje aqui, não é? Não estaríamos reunidos com essa finalidade aos domingos, como temos feito. Mas o fato é que ainda somos espíritos imperfeitos. E as lutas, muitas vezes, nos deparam, ou melhor, fazem com que nos deparemos com as nossas fraquezas. E isso é muito importante, porque se não reconhecermos as nossas fraquezas, e aí entra o trabalho de autoconhecimento, como vamos transmutá-las em forças? Se não as reconhecemos, não as detectamos como desafios a serem corrigidos e vamos acobertando, justificando, não, eu faço isso por causa disso, não, eu faço isso por causa disso, e muitas vezes entramos no estado de justificar o que não mais queremos para a nossa vida. Então, sermos claros, objetivos e sinceros conosco mesmo. Sim, eu errei. Eu poderia ter vários motivos, mas não há motivo, porque eu já decidi que não é mais assim que eu quero ser. Então, aí eu tenho mais força para voltar para o caminho que realmente eu quero seguir. Porque nós ainda temos muitas fragilidades. Quando o Salmo diz, tudo posso naquele que me fortalece, é uma constatação da nossa fragilidade, mas, ao mesmo tempo, dos recursos que a providência divina estende a nós todos, para nos fortalecermos diante das lutas e nos tornarmos luz. E é para isso que aqui estamos. É um trabalho longo, é um trabalho pesado, mas é um trabalho possível. E é um trabalho amparado. Mas nada desse trabalho se realizará
sem o nosso esforço e a nossa vigilância. E daí ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, ou seja, nós estamos cheios de fraquezas ainda. E se não vigiarmos, elas nos arrastam ao erro. Desculpem, eu estou nitidamente desafinada, porque a minha garganta está um pouco irritada. Hoje vai ter que ser desafinado. E aí, o que acontece? No versículo 42 do capítulo 26, nós temos: novamente, eu acho que eu não tinha dito ainda, não é? Para aqueles que possam estar chegando hoje, nós estamos no capítulo 26 de Mateus. E hoje, então, começamos com o versículo 42. Novamente, pela segunda vez, depois de sair, orou, dizendo: meu Pai, se não é possível passar esta taça sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Então, ele foi orar pela primeira vez, orou exatamente isto, voltou, encontrou os discípulos dormindo, os repreendeu, porque aquele dormir era uma representação da fragilidade humana, da fraqueza humana, da imperfeição humana, retornou para a prece, e depois dessa prece, ele volta, ora, e o que ele encontra? Após vir, novamente os encontrou dormindo, pois os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, vejamos, ele repreendeu dessa vez? Dessa vez não houve repreensão. Deixando-os novamente, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo a mesma coisa. E vale a pena nós ouvirmos de novo, não é? Meu Pai, se não é possível passar esta taça sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Vejamos que Jesus, no seu recurso didático, ele repete uma situação diante de um momento extremo na vida. E por que ele repete essa situação? Para que nós percebamos, porque às vezes alguma pessoa nos diz uma coisa, a gente escuta, mas não ouve. Não é? Acontece isso. Então ele faz a primeira, ele faz a segunda, ainda faz a terceira. Para que a gente preste atenção a isso, porque todos nós temos momentos extremos na vida. Passamos por momentos extremos na vida. E nesses momentos extremos, todos nós queremos que Deus afaste de nós aquela situação. Ninguém se compraz numa situação extrema. É terrível. Vivemos com profundo pesar. Mas ele conclui as 3 rogativas dizendo a mesma coisa. Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ela é perfeita. Naquele momento da nossa vida de grande dificuldade, de grandes testemunhos, é importante pedirmos? É importante pedirmos, claro que é. Pode ser que seja diminuída a situação? Pode ser. Pode ser que ela seja assustada? Pode ser que ela seja parada? Pode ser. Jesus falou para nós pedirmos em nome dele, que se fosse justo, seríamos atendidos. Mas para isso é preciso ser justo. A misericórdia, quando vem até nós, é porque é justo que ela venha até nós. Porque nós estamos fazendo por onde que a misericórdia atua em nossa vida. Está se esforçando tanto, tá? Aí vão debitando, ou seja, tirando da dívida. Então, se puder, vão terminar. Se puder, vão diminuir. Tem uma historinha interessante, né, muito conhecida, daquela pessoa que perdeu o dedo. E o problema é que nós não sabemos que uma situação difícil foi diminuída, né? Daí essa historinha da pessoa que perdeu o dedo.
e fica dizendo, poxa, mas eu estou me esforçando tanto, e perdi o dedo. Mas era para ter perdido a mão toda. Mas nós não sabemos disso. Então, quando nos vem uma situação difícil, a gente pensa, puxa, que injustiça. Era para ter acontecido muitas vezes, mas nós não sabemos. Algo muito pior. E aquilo foi o saldo que, depois de enxugar daqui, enxuga dali, enxuga de lá, foi o que ficou. Então, se há possibilidade, mas vejamos o que nós dissemos lá no início, vamos pedir. Vamos pedir. Nós pedimos, quem nos ama pede também, às vezes usa seus créditos para nos ajudar, seus méritos para nos ajudar. Quer dizer, o sistema da justiça divina é um sistema, como tudo na espiritualidade, nada simplista, extremamente complexo, porque é visto caso a caso. Não é nada que fique assim, com várias máximas, e a lei, ela é, vamos dizer assim, exercida de forma rígida. Não. Em cada caso, cada nuance, cada situação pesa. E é importante. Tudo é muito bem olhado, cuidado. Então, Jesus foi terceira vez, repetiu a mesma coisa na prece. Então vai até os discípulos e lhes diz, dormi o restante e descansai. Porque ele já tinha terminado a oração. Agora ele nem destaca, nem Mateus destaca se eles estavam dormindo ou não. Nem isso. Da primeira vez ele repreende, na segunda vez ele não repreende, na terceira vez não é sequer citado se eles estão dormindo ou não. Vai até os discípulos e lhes diz, dormi o restante, ou seja, o restante da noite. Ele não estava mais pedindo para que ficassem acordados, estava dizendo, olha, podem dormir, descansai. Eis que está próxima a hora, e o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Bom, aqui deve passar um tempinho, não é? Porque primeiro ele diz, descansai, não é? Depois ele já vai dizer o quê? Levantai-vos, vamos. Então, deve haver aqui um pequeno tempo, não é? Porque ele não ia dizer uma coisa para em cima da hora dizer outra. Vamos destacar aqui que ele diz, está próxima a hora e o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Mas ele ainda estava ali com os discípulos. Ele ainda não havia sido entregue. Não seria o fato de, o melhor ele dizer, está para ser entregue? Ele já estava entregue. Judas já tinha feito o acordo, já estava para sair com as tropas. Ele sabia disso tudo. Então, já estava tudo selado. Tudo o que viria a acontecer já estava para acontecer. Estava realmente consumado. Então, ele vai dizer, levantai-vos, vamos. Eis que se aproxima aquele que está me entregando. E aí vamos entrar numa outra passagem, que é a prisão de Jesus. Enquanto ele ainda... Vamos tentar visualizar esta cena. Ela é uma cena bastante dinâmica, ela tem muitos componentes e tem muitas pessoas envolvidas nela e muitas ações que são feitas ali num momento de grande emoção. E a maior emoção a excluir Jesus, quer dizer, talvez as duas maiores, era o excitamento de quem ia prendê-lo, porque eles tinham sido atiçados e bem atiçados, não é? Por quem? Pelos homens do templo. Vê se algum sacerdote foi prender Jesus.
Não. Ele mandou os guardas e mandou o povo, que foi pacífico. Ora, Jesus tinha curado aquele povo, Jesus tinha falado aquele povo, Jesus foi aclamado por aquele povo. E agora ele estava sendo caçado por aquele povo. E não é caçado de mandato, não, é caçado de caça mesmo. Enquanto ele falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba com espadas e porretes. Então, essa turba estava o quê? Excitada, tinha sido, vamos quase assim, incendiada contra Jesus. Jesus, aquele ponto de luz naquele caos, porque foi um momento de caos. Do outro lado, então, de um lado nós tínhamos Judas e a turba. Do outro lado nós tínhamos os discípulos. E no meio nós tínhamos Jesus. Tenso, nervoso, amedrontado? Não. Calmo e sereno. Aquilo ali era uma briga num pátio de escola, com crianças de 5 anos. Para aquelas crianças de 5 anos, as coisas são graves e sérias. Quando chega um adulto ali no meio, qual é a visão que ele tem daquilo? Uma visão de que são apenas crianças. Essa é a visão de Jesus. Ele não estava nem diante de espíritos jovens. Nós éramos muito crianças ainda naquela época. Ele estava ali. O que a gente sente pela criança, por mais perturbadinha, coitada, que ela possa ser? Que às vezes, né? Às vezes acontece. A gente sente um carinho, né? Uma compaixão. Por quê? Porque a gente diz, mas ela é só uma criança. Então, enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, com ele uma grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Aquele que o estava entregando deu-lhes um sinal dizendo: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Jesus sabia disso? Sabia de tudo. Aproximando-se de Jesus, logo disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, e essa parte, esse versículo, tem uma mensagem de Emmanuel, num desses livros, que fala sobre isso. Que Jesus, diante do companheiro que estava entregando-o, não tira dele o título de amigo. Aqui é usado o termo companheiro. Jesus lhe disse: companheiro, aqui vens. Quase como se naquele momento, com essa pergunta, fosse a última oportunidade de Judas refletir no que estava fazendo. Companheiro, aqui vens. E ele poderia responder na sua consciência mudamente: vim traí-lo, mestre. Isso poderia fazer com que ele despertasse, mudasse de atitude. Não é? Mas não foi isso que aconteceu. E não esqueçamos, Jesus sabia que não iria despertar? Jesus sabia que ele não iria despertar. Mas é mais uma lição para quem? Para nós. Não vamos deixar de estender a nossa compreensão àquele que diante de nós está perdido e que nos prejudica na sua insânia temporária. Claro que não somos Jesus. Não vemos quem nos prejudica
como uma criança que merece nossa compaixão. Vemos? Não vemos. Ficamos magoados? Ficamos. Ficamos ressentidos? Ficamos. Não queremos mais ver a pessoa pintada de ouro na nossa frente? Sim, realmente não queremos mais. Precisamos de tempo para nos acalmar, para, quem sabe, uma hora lá, a gente começar a orar pelo infeliz ou pela infeliz? Sim. Mas se já nesse processo a gente chega nesse ponto, estamos indo bem? Eu acho que estamos indo bem. O ideal seria que nós fôssemos assim totalmente despojados, né? E fizéssemos mais. Estamos no processo. Se já, embora estamos ressentidos, mas não tomamos atitudes vingativas. Isso é bom. Não espera que eu vou destruir a vida dele lá na frente. Não pensamos mais isso, não é? Há uns 5 séculos atrás, talvez não fosse bem assim. Não é? Então, já melhoramos. Quando a gente olha para trás e já nos vemos agora, mas eu ainda não consigo perdoar de pronto. Mas tudo bem, eu já não mato mais, eu já não me vingo mais, né? Já não faço coisas absurdas, porque vou lavar com sangue, aquelas coisas terríveis todas do passado. Então, agora a gente só precisa de um tempo para digerir o sapo ou o brejo, né? Dar uma digerida, tomar um sal de fruta de prece, muita leitura, mensagem de Emmanuel, evangelho, aquela luta dentro da gente, né? Porque é a luta interna. O outro nos faz mal, mas a luta é interna, porque a gente não quer mais revidar. Porque também a mágoa também é um revide. Eu não estou trocando? Eu estou trocando. O ressentimento também é um revide. Olha, o outro me fez mal. Problema dele. Mas a gente ainda não sente assim, porque foi pessoal, fez mal para mim. Isso faz lembrar alguma coisa, não faz? Ele faz mal, mas olha só, você não está entendendo. Agora ele fez mal para mim. Doeu, foi pessoal. Então a gente ainda leva isso muito a sério, porque isso nos fere de uma forma pessoal. Se chama o quê mesmo? Orgulho, né, Thelma? Orgulho. Aí você, mas isso é orgulho? Ficar ressentido porque alguém nos fez mal? Se a gente raspa, é o que aparece lá no fundo. Mas você não acha que isso é justo eu ficar ressentido? Tá, ainda é, sim. Não vamos exigir. A gente está na construção do homem novo. Então, nada, eu não posso ficar magoado, porque eu ainda vou negar algo que eu ainda sinto. Aí vai ser pior, né? Vai ser tentar tapar o sol com a peneira. Então, melhor a gente não negar. A gente aceita e, confrontando a limitação, vamos trabalhar na digestão, né? E vida que segue, né? Voltemos aqui. Estamos aqui no beijo. Companheiro, a que vens? Então, depois de se aproximarem, porque afinal já tinham identificado em quem Judas tinha dado beijo. Então, é aquele, tá? É o Nazareno, vamos lá prendê-lo. Lançaram mãos sobre Jesus e o prenderam. Finalmente o prenderam. Quantas vezes Jesus escapou, sumia no meio da multidão. Literalmente, Jesus evaporava. Sabe quando a gente diz, fulano evaporou, sumiu? Era exatamente o que acontecia com Jesus. Jesus fazia coisas, falava coisas, provocava dentro do sinédrio, dentro do templo. E aí, quando eles iam botar as mãos em Jesus, Jesus sumia. Só que agora ele não sumiu. Por quê? Porque havia chegado o tempo. Era o momento de ser preso. Não sumiu. Finalmente, o prenderam. E eis que um
dos que estavam com Jesus, em outra narração, nós vamos ver que essa pessoa é Pedro. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, tirou-lhe a orelha. Nossa, que destreza com a espada, hein? Porque tirar a orelha sem cortar a cabeça no meio, pensemos, é muita mira boa, né? Não é? Agora, uma outra coisa que não sei se vocês perceberam é que Pedro estava com uma espada na bainha. Estava armado. Eles andavam por estradas, então, não sei se tem outros, mas com certeza, se houvesse necessidade de defesa, porque aí diz assim, mas a espada é para matar? Faz lembrar a história daquela cobra que decidiu ser boa. Uma cobra venenosa, uma cascavel, mordia todo mundo, matava, aquela coisa toda. Aí um dia a cascavel decidiu ser boa. E o que aconteceu com ela? Começou a apanhar, levar paulada de todo mundo, caiu assim no descrédito, né? Porque era uma cascavel cobra d'água, boazinha. Aí ela lá, toda quebradinha, arrasadinha, apareceu uma pessoa e falou assim, mas cascavel, o que aconteceu com você? Você está toda quebradinha. É que eu agora quero ser uma cascavel boa. E todos batem em mim. Assim, mas por que você não se protege? Mas eu não quero mais usar as minhas presas e o meu veneno. Aí o que responde o interlocutor para ela? Não precisa. Basta chacoalhar o seu rabo, né? O chocalho do seu rabo. Então, muitas vezes, não é que você vá agredir, mas a pessoa tem que saber que você está ali numa atitude que uma vez eu ouvimos, não é? Falou já em vários momentos, o Divaldo Franco, dizendo que existe uma diferença entre ser bom e ser tolo. Não é? Eu acho que é bem aqui a história da cobra. Ser bom é também ter posicionamento e firmeza, não é? E aqui, então, houve essa situação, o discípulo puxou da espada, cirurgicamente cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Então Jesus lhe disse, retorna a tua espada para o lugar dela. Vejamos um momento de caos. Vocês já pensaram no momento de caos? Um montão de gente com paus e espadas. Nisso vem o discípulo, vai contra esses que vêm até Jesus, corta. Imagina que o homem não deve ter gritado, o tumulto que foi, o caos. E Jesus no meio falando calmamente para Pedro, no momento daquele incêndio. Jesus diz, retorna a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Ou pensas que não posso chamar meu pai, e ele não colocaria a meu dispor agora mais de 12 legiões de anjos? Fala sério. No meio da caos, Jesus ainda vai dar uma lição em Pedro. Assim, Pedro, vem cá, vou te contar um negócio. Não precisa ficar pegando minha defesa, não. Tipo assim, eu estou aqui, o mestre está desvalido. Aliás, Pedro tinha umas ideias muito interessantes, né? Sobre Jesus, achava que realmente, de vez em quando, ele tinha que ajudar Jesus, que Jesus precisava muitas opiniões e da ajuda dele, né? E aí, Jesus dá aquela centrada, né, em Pedro, no meio do caos. Jesus tem tempo de virar para Pedro e dizer, ou pensas que não posso chamar meu pai e ele não colocaria a meu dispor agora mais de 12 legiões de anjos? Isso era alguma coisa que poderia acontecer? Poderia acontecer.
Mas Jesus não lançou mão desse recurso. Jesus não cortou em nenhum momento a missão dele. Ele foi até o final como era para ser. Até porque é um espírito puro. Ele poderia fazer isso. Uma coisa é nós podermos, outra coisa é nós querermos fazer. Podemos fazer? Podemos fazer. Queremos fazer? Não, não queremos fazer. Isso é uma coisa que não está no nosso menu de opções, mas está no menu de opções de outras pessoas. Então, é possível, mas não para mim. Poderia ser possível para outra pessoa? Não para mim. E depois ele diz: pois como se cumpririam as escrituras que dizem que deve acontecer assim? Ele está tentando trazer a razão a Pedro, porque ele já tinha falado das escrituras, ele já tinha falado do Antigo Testamento, ele já tinha dito por 2 vezes que ele seria preso, crucificado e levantaria no 3º dia. É quase como se ele dissesse assim: eu já não disse que era isso que ia acontecer. Por que tanto? Porque uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente realmente ver concretizado, vamos dizer assim, situações que nós tememos. Por exemplo, todos nós sabemos que um dia perderemos pai e mãe. Quer dizer, isso dentro da linha natural do tempo, né? Porque, infelizmente, às vezes, mães perdem seus filhos, né? Mas dentro da linha natural do tempo, nós perdemos pai e mãe. Nós sabemos disso. Por quê? Porque é a linha natural do tempo, porque ninguém fica para semente, então é alguma coisa que a gente sabe. Mas quando acontece? Vivemos tranquilos? Porque afinal já sabíamos? Claro que não. É quase como se fôssemos pegos de surpresa. Tipo assim, como assim? Morreu? Ou vai morrer? Ou está morrendo? Mas como? Como? Como se eu nunca tivesse pensado que isso pudesse acontecer. Aí a gente vai poder entender assim, levemente, né, o que eles estão sofrendo aqui. Porque eles sabiam que Jesus os tinha informado, mas não tinham passado pela experiência. Então, eles estão, acredito eu, neste momento, em choque. Não estão? Quando aquilo que a gente pensava que não podia acontecer, ele é o Messias. Como assim ele está sendo preso? É o Messias. Mas ele tinha dito que ia acontecer isso. Aliás, as escrituras tinham dito que isso iria acontecer. Mas ele é o Messias. E estava acontecendo. E então, vejamos. Naquela hora, Jesus disse às turbas. Então, aí vamos lá. Primeiro ele falou com quem? Com Judas. Depois ele fala com quem? Com Pedro. E depois ele se vira para quem? Para a turba. Então, uma sequência. Primeiro ele fala com o mais sofredor, que o traía. Depois ele fala com Pedro. Pedro iria assumir a frente dos trabalhos do Evangelho na Casa do Caminho, ali na região de Jerusalém. Depois Paulo iria para os gentios. Mas Pedro assumiria a frente daqueles trabalhos. Então ele se vira como se fosse talvez a última supervisão que ele dá a Pedro. Depois ele vira para a turba. Vejamos o que Jesus fala para a turba. Naquela hora, Jesus disse às turbas: saístes com espadas e porretes, como se procede desculpa, vou repetir. Saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante, para me prender. Diariamente, eu me sentava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, aí vem mais um momento chocante. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Vejamos. E se eles não tivessem fugido? Seriam presos.
Fugiram. Aí entra o quê? Instinto de sobrevivência. E olha, é Pedro que falou que se ele fosse preso, morto, ele também seria. Fugiu, todos fugiram. Se todos fossem presos e fossem mortos, quem iria continuar divulgando o evangelho? Podiam ser presos. Provavelmente os anjos que estavam ali naquela situação devem ter cada anjo pegou na mão de um e foi levando embora. Eles tinham que sobreviver àquele momento. Era o momento de Jesus, só de Jesus. E aí a gente vê, mas Jesus ficou sozinho. Foi muito importante. Tudo o que aconteceu, como aconteceu. E eles tinham que sair. Eles precisavam sobreviver, porque eles foram caçados. Sim, claro, Jesus não era o único. Os seus seguidores eram alvos importantes. Então, todos os discípulos deixando-o fugiram. Não vamos esquecer que Mateus, que está escrevendo aqui, foi um deles. Foi um deles. E agora? E agora vamos passar a uma outra passagem, que é Jesus diante do Sinédrio. Vamos só ter em conta que, naquele momento, eles fugiram. Mas eles não fugiram para longe. Eles ficaram ali perto. E Pedro não perdeu Jesus de vista um minuto. Tá? Não foi um abandono. Foi uma retirada estratégica, se é que a gente pode dizer isso. Foi exatamente isso que foi. Mas Pedro não o perdeu nem um minuto de vista. Os que agarraram Jesus o conduziram ao sumo sacerdote. Isso lá na casa do sumo sacerdote, que levaram ele para lá, Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Pedro o seguia de longe, até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Veja bem, Pedro entrou no pátio, olhe. Após entrar no pátio, então ele estava lá e Pedro no pátio, ó, só de longe. Como devia ter gente? Lembra que era uma turba? Era uma turba. E Pedro entrou no meio deles e entrou no pátio. Sentou-se com os servidores para ver o fim. O fim seria o quê? A sacramentação da culpabilidade de Jesus e o encaminhamento dele aos romanos com a decisão que haveria de ser tomada pelo Sinédrio naquele momento. Então, Pedro sentou-se com os servidores para ver o fim. Os sumos sacerdotes e o Sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus. Sim, porque um verdadeiro testemunho contra Jesus não iam achar, né? Tinha que ser um falso. E não encontravam. Peraí. Os sumos sacerdotes inteiros procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não o encontraram, embora tivessem se aproximado muitas testemunhas falsas. Por fim, porém, aproximaram-se 2 testemunhas e disseram: esse homem disse: posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe a Jesus: nada respondes ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, silenciava. Interessante, né? Jesus mantinha lá o porte, não é aquilo que nós falamos? Ele não era uma vítima. Jesus não era uma vítima, ele não tinha postura de vítima. Ele era alguém que estava sendo levado à revelia da justiça por fins torpes. E se portava com a dignidade de uma pessoa justa. Não tem do que se envergonhar. Sereno, tranquilo, porque é um espírito puro. Né? Outros estariam com muito medo, nós então estaríamos com medo.
Estaria com muito medo, apavorada. Quantos não traíram pessoas amadas por estarem com medo? Na história da humanidade, entregaram, claro, às vezes uma certa pressão, né? Às vezes um pouco mais que uma certa pressão, às vezes muito mais que uma certa pressão. Mas outros tantos morreram em torturas e não perderam a dignidade de fazer o que era certo, não é? A humanidade está cheia de histórias assim. Nada responde aos que testemunham contra ti. Jesus só responde o que ele quer. E responde muito, muito do jeito dele. Jesus silenciava. Disse-lhe o sumo sacerdote: exijo jurares por Deus que vive, para que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não vamos esquecer que o Cristo é a forma grega para Messias. Então, ele está querendo e perguntando a Jesus se ele é o Messias, se ele é o enviado lá predito no Antigo Testamento. Isso é muito grave. Os judeus não reconhecem Jesus até hoje. Mas ele pergunta naquele momento se, afinal, se ele é o Cristo, ou seja, o Messias. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Todavia, agora já que eu estou aqui, né? Eu vou botar logo os pingos nos is. Vou botar o pingo todo na letra toda, no J. Todavia eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Estava tudo muito certo, porque era exatamente isso que ia acontecer. Jesus ia se elevar e ia para as regiões superiores. Agora, quando ele diz, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, ele pode não ver agora, mas um dia ele verá. Aí entramos na questão do tempo, não é? Jesus é um espírito puro. Essa questão do tempo é uma coisa muito nossa. Eu não sei se vocês já assistiram, né? Eu já comentei sobre isso aqui. Naquele canal do YouTube que fala sobre experiências de quase morte. Quem somos nós? Não sei. Que somos nós? E eles dizem que durante essas experiências não há passado, presente e futuro. Então, quando nós estamos desdobrados, ou pela morte ou por um desdobramento, porque vamos imaginar, eles dormem, se desdobram. Se bem que eles não vão estar em condições, a não ser que Jesus queira mostrar para eles. Também poderia ser, não poderia? Seria bastante interessante e didático. Ah, mas eles vão voltar, vão acordar, não vão lembrar, porque são muito materializados, muito densos, não tem problema. Jesus investe no espírito, não na nossa transitoriedade imperfeita. Está como experiência do espírito imortal. Uma hora lá a luz acende. É como nós darmos bons exemplos para filhos e de repente os filhos se desviam do caminho do bem, enveredam pelo crime, infelizmente acontece, e morrem nesse caminho, e os pais podem perguntar, e tudo aquilo que eu semeei de bom no coração do meu filho se perdeu? Não se perdeu. Uma hora acende. Uma hora acende. Então, nada que é bom se perde. Nada que é bom. Tudo que é luz está ali guardada, potencial, e um dia ela desperta. Independente de eles não perceberem, fato é que a hora que eles perceberem, eles vão ver que já desde aquele momento Jesus já estava pronto para retornar como Messias, o que eles tanto se esforçaram para provar que Jesus não era, não é? Como o Cristo, que eles tanto se esforçaram para provar que Jesus não era. E aí o que acontece? Quando ele disse isso, na cara do sumo sacerdote, o sumo sacerdote deve ter ficado com muita raiva.
porque o que Jesus disse foi a verdade e ele estava tentando, olha, ele tinha lá a multidão assistindo, um homem mantendo a sua fala de Cristo, né? Com força, com atitude, e eles tinham que desconfigurar aquela dignidade toda. Então, imediatamente, o que fez o sumo sacerdote? Uma coisa pouco digna, né? Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidades temos ainda de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Em resposta, eles disseram, né, os outros, estava lá o sumo sacerdote, mas nós temos, olha lá, vamos voltar aqui para a gente ver. Os sumos sacerdotes todos, estava um a falar, mas tinha os outros, e o sinédrio inteiro. Então todos responderam: é culpado de morte. Mas eles podiam matar? Não. Por isso que eles tinham que pressionar, muito bem pressionado, o representante de César. E pressionaram mesmo Pilatos, dizendo que falariam com o imperador que ele não estava sendo correto com os dignatários hebreus e com o receio de ficar queimado junto ao imperador, ele acabou cedendo. Chantagem. Tudo muito nobre, só que não, né? É culpado de morte. Então, cuspiram no seu rosto e esmurraram-no. Outros o esbofetearam, dizendo: profetiza para nós, Cristo, quem é que te bateu? Tipo assim, Jesus, se eu fosse Jesus, né? Olha que coisa. Blasfêmia ou heresia. Diz assim, tô nem aí para você, né? Mas, espírito puro, né? Então, Jesus apanhou, e parece que apanhou bastante, né? Já chegou meio... Porque era necessário desconfigurar a nobreza do porte de Jesus. Ele tinha que parecer derrotado, e era uma coisa que Jesus não parecia. Derrotado. Então, quando você tem alguém machucado, para a leitura de muitos, ainda é a imagem da derrota. Então, você tem que desconfigurar para dizer, está vendo? É um derrotado. Por isso ele recebeu a morte mais infamante da época, que era a morte de cruz. Ou morte na cruz, morte de cruz. Agora nós vamos ter algo que talvez nem haja necessidade de comentar muito. Pedro estava sentado do lado de fora, ou seja, continuava sentado do lado de fora. São as 3 negações de Pedro, porque Jesus disse a ele que ele o negaria antes que o galo cantasse. Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio interior da residência, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo em direção ao pórtico, outra criada o viu e diz aos que estavam ali: este estava com Jesus o Nazareno. E novamente negou com juramento: não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam de pé, disseram a Pedro: verdadeiramente, tu também estavas entre eles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar que não conhecia o homem. Ou seja,
Ele estava com uma fala muito harmonizada, muito. Porque imaginemos, hoje existe palavrão, não existe? Em todos os tempos existiram palavras de baixo calão. Jesus e os seus falavam palavras de baixo calão? Então, a qualidade da fala de Jesus e dos seus discípulos era uma fala de um outro nível. Então, Pedro estava parecendo um pescador com uma fala que não era condizente com o pescador. Então, ele foi reconhecido pela fala. Aí, o que ele começou a fazer? Começou a praguejar, ou seja, ele diminuiu a qualidade da fala, ficou parecido com aqueles que estavam ali, para dizer, através da fala, que começou a praguejar, porque ele negou 2 vezes, mas negou 2 vezes com muito estilo. Então, na terceira vez, ele negou praguejando e disse que não conhecia o homem. E, imediatamente depois desse momento, o galo cantou. Um galo, né? E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, das palavras que Jesus lhe dissera antes que o galo cante. 3 vezes me negarás. E saindo, chorou amargamente. É interessante, né? Jesus escolheu pessoas como nós, para que nos identifiquemos e com eles aprendamos e não esmoreçamos diante das nossas faltas. E com isto terminamos o nosso capítulo 26. Semana que vem entramos no capítulo 27. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esses momentos de paz, de luz, de amparo que aqui temos, pela Tua presença em nossas vidas, por este Evangelho valioso para os passos do nosso caminho. Abençoa a nossa semana, Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que a providência divina permitirem se aproximem de nós. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade. Que a Tua paz esteja em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, terminamos a nossa reunião. Vamos terminar aqui a gravação.